história que vamos contar é intrigante, fantástica. A história da Umbanda no Brasil e seus orixás. Muito antes de nós, milhões de pessoas procuraram ao longo da história o significado da palavra Umbanda. Talvez seja importante parar e pensar. Por que esta mística palavra Umbanda fascina tanta gente, em tantos lugares e épocas diferentes? Como denominamos a Umbanda? A Umbanda é a lei máter que regula os fenômenos das manifestações e comunicações entre os espíritos do mundo astral e do mundo da forma. É a religião original, o próprio elo vivente revelado pelo Verbo Criador. Umbanda é um termo místico, litúrgico, sagrado, vibrado. Na Umbanda, os trabalhos são realizados em salões, templos e cabanas. Tem como dirigentes pai ou mãe de santo, assim chamados Babalorixá ou Ialorixá, ou ainda Babalaô ou Babá. Esses médiuns recebem as vibrações e trabalham para cumprirem as missões que lhes são confiadas. Para quê e por que esses médiuns dedicam esse trabalho? Todos nós, seres humanos, sabemos e conhecemos a eterna luta entre o bem e o mal. Compreende-se então, a Umbanda existe para combater o mal causado pela outra banda, ou seja, a maldade. Vamos voltar no tempo para contar como chegou a Umbanda no Brasil. Os navios negreiros que atracaram no Brasil entre os séculos 16 e 18 transportavam bem mais do que escravos para trabalhar aqui. Em seus porões viajava uma religião estranha aos portugueses e considerada por eles como feitiçaria. Esses senhores donos de terra obrigavam os negros africanos a converter-se à religião católica, aceitar o batismo e a Eucaristia e, consequentemente, cultuar os santos católicos. Sem alternativa, os escravos montavam altares dentro das senzalas, faziam os assentamentos das divindades africanas. Esses assentamentos eram enterrados e sobre eles era colocada uma pedra. Em cima dessa pedra, os escravos colocavam um santo da Igreja Católica que mais se assemelhasse ao orixá. Para se entender o culto aos orixás, é necessário entender o significado da própria palavra orixá. Segundo as lendas africanas, contadas pelas nações Iorubá, Nagô, Queto, Banto e Angola, orixá é a força da natureza divinizada. E de acordo com o que é contado, eles são seres que vieram do Orum para o Aié, do espaço sagrado para a terra, tendo como objetivo preparar a terra para receber os seres humanos. Contam ainda que os orixás tiveram corpo físico e por algum tempo tiveram forma física. Depois, voltaram definitivamente para o Orum, o espaço sagrado, deixando aqui instruções de como deveriam ser cultuados futuramente. Quando aqui chegaram, a terra virgem lhes deu muito trabalho, inclusive o de preparar o ar e as vegetações, para que fosse possível a sobrevivência humana. A palavra orixá aqui no Brasil é utilizada para designar qualquer entidade iorubá. Estas divindades muitas vezes são comparadas aos santos da Igreja Católica, devido ao sincretismo religioso. Você sabia que existem várias correntes na Umbanda, mas duas delas se destacam? Uma delas afirma que a Umbanda surgiu da união de 5 outros cultos: católico, kardecista, africano, oriental e o culto indígena. Dessas 5 bases surge a Umbanda, que seria uma só banda, como dizem os mais antigos. O que vemos em nível de Brasil é que a Umbanda tem uma conotação expressiva com o lado afro e com o lado católico. A outra corrente que se destaca sugere que a Umbanda no Brasil teria surgido com o caboclo Sete Encruzilhadas, quem se incorporou no ainda menino Zélio Ferdinando de Moraes,
Isso na cidade do Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 1908. Esse caboclo teria fundado a Umbanda no Brasil, ou declinado a Umbanda como religião. Desse fato, surgiram os primeiros templos e terreiros. Podemos citar a Tenda dos Milagres em Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro. Ainda no Rio de Janeiro, a Tenda de Nossa Senhora da Piedade. Interessante. Estima-se que aproximadamente 40% da população brasileira adota a Umbanda como sua religião. Aqui no Brasil, a Umbanda cultua os orixás com uma conotação católica, preocupada muito na prática de caridade do bem, na evolução do ser humano. A Umbanda é bem mais que uma religião. Ela representa a magia geradora, a ciência mãe, o princípio e o fim. Os termos Orixalá, Iemanjá, Xangô, Ogum e Oxóssi foram implantados no Brasil pelos africanos que trouxeram apenas a fonética, e nós então agrafamos com sinais alfabéticos de nosso idioma. A história que vamos contar é intrigante, fantástica. A história da Umbanda no Brasil e seus orixás. Muito antes de nós, milhões de pessoas procuraram ao longo da história o significado da palavra Umbanda. Talvez seja importante parar e pensar. Por que esta mística palavra Umbanda fascina tanta gente, em tantos lugares e épocas diferentes? Como denominamos a Umbanda? A Umbanda é a lei máter que regula os fenômenos das manifestações e comunicações entre os espíritos do mundo astral e do mundo da forma. É a religião original, o próprio elo vivente revelado pelo Verbo Criador.